Pegue a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, Mateus 3, a partir do versículo 1. Deixa abrido aí. Não corrige, senão pioreia. Gente, se prepara, se você já ouviu minhas histórias, eu vou contar tudo de novo aqui. Mas assim, vai ter aplicações diferentes, tá? Então fica, tá? Mas antes eu quero começar contando uma história que, quando eu descobri que ia ser pai e tudo mais, mais uma história de pai, é o jeito. Fazer o quê? Eu comecei a ler muitos livros, alguns livros, sobre isso. Porque eu queria ser um bom pai, queria ser um pai top, queria ser o melhor pai do mundo, tá? Eu tinha essa vontade. E um dos livros que eu li, ele falava de uma tese, a tese das responsabilidades. Qual é a tese das responsabilidades? É que uma criança, a cada faixa etária, cada idade que ela tem, ela vai crescendo e ela tem condições de assumir certas responsabilidades. Um bebezinho recém-nascido, ele não consegue nada. Ele não faz nada. Ele não tem condição de assumir nenhuma responsabilidade. Mas quando ele vai crescendo, ele já consegue algumas coisas. Por exemplo, o Samuel, ele não consegue tomar banho inteiro sozinho. Mas tem umas partes que ele consegue já se lavar sozinho. Ele já consegue tirar algumas peças de roupa sozinho e colocar no cesto. Então, se ele consegue fazer essas coisas sozinho, eu não posso fazer por ele. Então ele consegue fazer isso sozinho. Só a camiseta que ele não consegue, que às vezes ele começa a ficar meio assim, não sai da cabeça. A cabeça é um pouquinho grande ainda, comparado com o corpo. E aí essa aí a gente tem que ajudar. Mas as outras pecinhas ele consegue já sozinho. Então eu não posso fazer por ele aquilo que ele consegue fazer. Aí, quando vai crescendo e tal, a Bia já consegue sozinha e tal, então ela tem que fazer. O que ela consegue fazer sozinha, ela tem que fazer sozinha. E eu li isso, aí eu sempre fico ligado. Falei, não, o que eu estou fazendo para os meus filhos que eu não preciso fazer? Que eles conseguem fazer sozinhos. Tem que dar liberdade, autonomia. Pensando nessa história, um dia, a Bia tinha cerca de 4 anos, chegou para mim e falou assim, papai, faz um Nescau para mim? Aí eu estava fazendo algumas coisas na sala e tal. Lembrei. Falei, peraí. Falei, filha, vem aqui. O que foi, pai? Você sabe onde fica o copo? Ela, sei. Sabe onde fica a colher? Ela, na gaveta. Falei, isso, acertou, miserável. Sabe onde fica o leite? Ela, na geladeira. E o Nescau? Embaixo do micro-ondas. No armário embaixo do micro-ondas. Falei, então você sabe fazer sozinha. Ela, acho que sei. Falei, quer fazer sozinha? Ela, sim. Eu já antecipo, errei, fui moleque. O que aconteceu? Ela foi lá e tal, e eu fiquei na sala. Obviamente que o que eu estava fazendo, eu parei de fazer naquela hora, porque eu comecei a ficar muito preocupado, pensando, talvez não tenha sido uma boa ideia. Mas eu falei, não, vamos confiar. Ela foi para a cozinha, ouvi o armário abrindo, falei, pegou o copo. A gaveta abrindo e fechando muito forte. Falei, pegou a colher. Abriu a geladeira. Falei, pegou o leite. O outro armário abrindo, pegou o Nescau. Falei, opa, os ingredientes devem estar em cima da mesa. Comecei a imaginar aquela cena, a mesa posta e tudo mais. Posta não, né? As coisinhas em cima da mesa. Aí passou alguns minutos e tal, alguns segundos. Só escuto ai meu Deus. Na hora eu me levanto e falei, não foi uma boa ideia. Mas depois eu pensei, não, calma. Deixei ela chamar. Aí decidi confiar. Ouvi mais alguns barulhos, algumas coisas acontecendo. Não consegui identificar direito o que estava acontecendo. Passado alguns segundos, falei, quer saber, vou lá. Não me aguentei. Quando eu cheguei na cozinha, sim, algo tinha acontecido. Para te explicar um pouquinho do que aconteceu e da cena que eu vi, tá? O que tinha acontecido em cima da mesa? O copo tinha caído, tinha leite pela mesa. O Nescau tinha caído e caiu o Nescau na mesa. O que aconteceu? Ela estava colocando o leite no copo, só que ela apoiou a caixinha do leite no copo. Quando ela apoiou, ela estava abaixando, caiu o copo. E aí foi leite por tudo que é lugar. O copo caiu, ele começou a rolar para o lado. Ela foi pegar o copo não caiu, esbarrou no Nescau. O Nescau caiu em cima da mesa, o pote estava aberto, escorreu em cima da mesa. Essa foi a hora do, ai meu Deus. Porém, mas algumas coisas foram acontecendo. O quê? Ela pensou, vou arrumar a bagunça que eu fiz. Foi até a área de serviço e tinha algumas toalhas penduradas. Brancas.
Ela viu panos. Já viu os pais fazendo isso, puxou 2 toalhas brancas e começou a tentar limpar aquilo em cima da mesa. Essa foi a cena que eu vi. Olhei para ela e falei, filha, ela, não, eu vou limpar. Eu olhei e falei, ô filhinha, tá tudo bem, deixa o papai te ajudar aqui, talvez, né, você estava indo bem e tudo mais, mas o papai vai te ajudar e tudo mais. Limpei tudo, arrumei e tal, escondi da minha esposa as coisas, né, bem rápido. Aí ela, mas pai, eu não consigo fazer. Eu falei, não, calma filho, você vai conseguir, você foi bem, vai chegar, você vai conseguir fazer, mas deixa o papai te ensinando e tal. Hoje, a Bia, eu como um pai orgulhoso tenho que falar, a Bia já sabe fazer seu próprio Nescau, olha, independente. Mas o que eu quero dizer? Da mesma forma que uma criança vai desenvolvendo responsabilidades, existem certas coisas que a gente como cristão, a gente também vai desenvolvendo na nossa vida com Deus. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma das funções do Espírito Santo. Só ele consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso na vida de alguém. Eu não consigo chegar para você e convencer você do pecado que existe na tua vida. Eu não consigo fazer isso. Apenas o Espírito Santo. Porém, essa é uma atribuição dele. Mas existem coisas e responsabilidades que a maturidade cristã revela sobre as nossas vidas, que a gente também tem. Coisas que a gente pode fazer, e na verdade que a gente deve fazer. Senão, assim como uma criança que não assume suas próprias responsabilidades de acordo com a idade que ela tem, nós somos cristãos que às vezes ficam 3, 4, 10 anos dentro da igreja, 15, e não assumem certas responsabilidades que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Entendendo que existem coisas que só o Senhor faz, sim, porém existem coisas que eu e você também devemos fazer. Hoje, eu quero olhar para a vida de um homem de Deus. E ele tinha uma característica, a Bíblia vai falar sobre ele, como aquele que preparou o caminho para o Cristo. Hoje nós vamos falar sobre João Batista. E assim como ele preparou o caminho para Jesus, eu creio que existe uma atribuição dessa também sobre as nossas vidas. Prepararmos o caminho para Jesus na vida daqueles que ainda não receberam Ele. Preparar o solo, anunciar a vinda de Jesus. E existe uma forma, existem realidades que a gente pode aprender, e que são sim inerentes à vida de João Batista, mas eu acredito que também são sobre as nossas vidas. Por isso eu pedi para você abrir em Mateus 3, então pegue a sua Bíblia aí, e vamos ler Mateus 3 a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clamam do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus, saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra aqui. Que nessa noite, Jesus,
nós possamos assumir o nosso lugar também, Jesus. Pai, reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza, mas assumimos nossas responsabilidades. Pai, que sejamos aqueles que preparam a Tua vinda naqueles que ainda não Te receberam, Jesus. Pai, que a gente tome as posturas corretas, Jesus. Pai, me cale para que apenas o Senhor fale aqui nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto vai falar sobre João Batista, um personagem único na Bíblia. A Bíblia vai dizer que ele era um profeta, um pregador. A Bíblia diz que ele conhecia Jesus desde o ventre da mãe. As mães de Jesus e João Batista eram primas, Isabel e Maria. E o mesmo anjo que fala com uma, fala com outra também. A Bíblia vai falar de uma vez em que elas vão se encontrar e elas estão grávidas. Então o bebê dentro da barriga de Isabel se mexe, reconhecendo a grandeza do bebê na barriga de Maria. Olha que coisa profunda, e eles crescem ali juntos. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que o João Batista, ele é como uma dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Um profeta nos moldes verotestamentário. Ele era um homem separado, como o pastor Adalardo falou algumas semanas atrás aqui, um nazireu, um homem separado, um homem diferente. E sabe, ele é um profeta, como eu falei aqui, nos moldes do Antigo Testamento, caminha próximo de Jesus, perto dele, revela coisas sobre ele. E a Bíblia vai falar, lá em Isaías 40, que ele é a voz que clama do deserto, aquele que prepara o caminho. E como eu falei aqui, eu acredito que essa incumbência que foi dada a João Batista também nos alcança. E nós também podemos encontrar semelhanças no chamado dele, na história dele, nessas realidades que são aplicáveis sobre as nossas vidas. Eu, como bom pastor batista, levantei 3 dessas realidades para a gente conversar. A primeira realidade está lá no versículo 4. A Bíblia diz assim: usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. A primeira realidade sobre o chamado de João Batista, que também é aplicável sobre as nossas vidas, tem a ver com isso aqui. Como João Batista andava? Que roupa ele usava? A Bíblia vai falar que ele usava roupa com pelo de camelo, uma cinta em volta. A Bíblia vai falar que ele comia gafanhotos e mel silvestre. A Bíblia está dizendo que João Batista era estranho. É verdade. Ah, Budal, você que está falando isso? Não, todos os comentários que eu li falava isso. Ele não era normal. E dava para ver de longe. João Batista não era normal. Sabe, mas uma das coisas que é aplicável aqui é que você tem que começar a dar igual João Batista. E comer gafanhoto também. João Batista se destacava, ele era diferente. Ele fazia questão de ser diferente. Significa que você tem que parar de comprar na Renner. Não, brincadeira. Você encontra as pessoas com a blusa igual a tua, né? Tá ligado também? João Batista sabia que ele era diferente. Tantas vezes a gente tenta se adequar a esse mundo, parecer com esse mundo, sabe? Mostrar para algumas pessoas que nós somos desse mundo. Às vezes até os nossos sonhos têm a ver com os sonhos desse mundo. A gente esquece que nós não somos deste mundo. Deixa eu contar um segredo para você. Você é um ET. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Só olha, não vai falar nada, só olha. Ele é um ET. Muita coisa faz sentido agora, né? Nós somos extraterrestres, meu irmão. Verdade. Nós não somos desse mundo. Só que às vezes a gente insiste em ser, em parecer. A gente quer sim a aprovação de pessoas deste mundo. João Batista era diferente.
na forma de se vestir, no que comer. Ele era diferente, porque ele sabia que ele não era desse mundo. Mas às vezes a gente tenta tanto se adequar a esse mundo, sonha os mesmos sonhos desse mundo, faz as mesmas coisas desse mundo, que é o aplauso deste mundo e deste tempo. Isso é tão pequeno, cara, tão pequeno. A gente quer ter o sucesso que esse mundo chama de sucesso. Seja o dinheiro, seja os diplomas, seja o aplauso, número de seguidor, curtida, seja poder. Nós queremos ser sucesso aos moldes desse mundo, mas nós não fazemos parte desse mundo. Lá vai mais uma historinha que talvez você conheça. Se você não conhece, finge que não conhece, tá? Dá risada nas horas engraçadas. Eu e a Thay, quando a gente casou, a gente ganhou uma viagem. Nós fomos de lua de mel para a Argentina. Sim, fomos nós para a Argentina. Foi muito legal, primeira vez que eu saí do Brasil, fomos para Buenos Aires. E aí, como é que é o meu espanhol? Intermediário. Todo brasileiro acredita que fala espanhol. Certo? Eu tenho até um curso de espanhol, que ele dura 10 segundos. Eu acredito que se você falar um pouco mais rápido e mais agudo, ele é meio espanhol. Qualquer frase que você fala assim, você já está meio que falando espanhol, entendeu? Esse é o meu curso, depois eu dou o diploma para vocês. Vocês já estão formados. Cheguei lá, aí quando a primeira vez você fala assim, olá. Aí você desiste, você fala, a rua aqui, como é que é? Como é que chega lá? Beleza, tivemos nosso tempo lá na Argentina e tudo mais, tinha todos os passeios comprados e tudo mais. Aí um dia a gente estava caminhando na rua 15 deles lá, se chama Calle Florida. E aí você está andando lá na Calle Florida e eles reconhecem os brasileiros, eles falam assim, brasileiro, brasileiro. Só porque eu não tinha mullet, sei lá. E aí o cara chegou para mim e falou assim, brasileiro, queres uma aventura? Olhei para ele e falei assim, pero que no? Aí, o que é? Aí ele falou assim, vou falar em português para vocês entenderem, tá? Que talvez vocês não peguem direito. E tem que incluir todo mundo, talvez você entenda, mas quem está do teu lado não. Aí ele falou assim, não, tem um zoológico que você consegue entrar na jaula dos animais. Eu falei, pero que no? Até amor, a gente está casado há 5 dias. Eu falei, é isso mesmo, vamos radicalizar. Fomos. No dia seguinte, pegamos uma van lotada de brasileiro. Os leões eram argentinos. Chegamos lá, você dá um passeio no dromedário lá, num camelo. Aí vem um elefante, ele pega uma maçãzinha na tua boca e tal. Tá muito louco e tal. Aí, leão. Vamos lá no leão. Bora lá no leão. Chegando no leão, tem uma casa, um leão. Um monte de vira-lata em volta. Quem vai ser o primeiro grupo? Eu animadão, falei, amor, vamos nós. O cara falou, e aí? Quem quer ser o primeiro? Eu, pero que no? Fomos. Entramos. Você vai lá, se agacha atrás assim, faz carinho. Aí levanta e sai. Quando eu estava saindo, o tratador olhou para mim assim, quer dar leite? Olhei para ele e falei assim, pero que no? Ele me deu uma garrafa PET cheia de leite com a tampa furada assim. E ele falou, coloca a mão assim, despeja na sua mão que ele lambe a sua mão. Lá fui eu, botei a mão, comecei a despejar leite, uma lixa vem passando assim. E aquela hora que enquanto você está falando assim, por que eu estou fazendo isso? O que eu estou fazendo aqui? Quando termina, você sai um pouco assim anestesiado. Que você acabou de fazer, garante que alguém filmou, porque pelo amor de Deus, a gente sai, entra um outro grupo, dessa vez o cara que entra estava com a camisa do Brasil. Eu falei, vai dar problema. Não deu outra. Do outro lado do zoológico, uma leoa ruge, então o leãozão levanta aqui, na moral. Começa a andar assim, nessa hora todo mundo dentro começa a se desesperar, começa a querer abrir a jaula de qualquer jeito para sair correndo. O tratador sai correndo, parecia a Shakira. Ninguém entendia nada do que o cara falava. Ele voltou, fechou e tal, o leão chegou na bordinha, ele chegou do nosso ladinho aqui. Juro para você, ele chegou e fez assim, ó.
foi o que ele fez com a boca. O som que saiu, meu irmão, foi um negócio assim, liberava qualquer esfíncter, cara. Aquele desespero dentro e tal, não sei o quê. Aí ele voltou, sentou, deitou de volta, assim, vai. Volta, passa a mãozinha aqui e me dá o leitinho. O pessoal se acalmou, tirou as fotos e seguiu. Foi uma experiência única. Mas eu prestei atenção numa coisa. Todas as jaulas que a gente foi, lembra que eu falei? Tinha uma casa, tinha um animal e tinha um monte de vira-lata. Tinha uns 3, 4 vira-lata. Um guapequinho assim, sabe? Aí eu cheguei pro cara e falei assim, eu vi que tem uns cachorrinhos aqui, é para alimentação dos animais? Aí ele, não. É porque é o seguinte, os animais, eles são trazidos para cá muito pequenininhos. E quando a gente traz eles pequenininhos, a gente coloca eles junto com os vira-latas. E aí eles ficam ali brincando com os vira-latas e tal, porque eles são do mesmo tamanho dos vira-latas e tal, não sei o quê. Só que ele vai crescendo e não tem espelho para mostrar que ele é diferente. E ele acha que ele é um vira-lata, porque ele está ali no meio do vira-lata. E aí ele cresce, ele vira um leão. Sei lá quantos quilos tem aquele animal. A força da mordida, o tamanho do dente, ele é gigantesco, ele tem um potencial dentro dele gigantesco. Mas ele acredita que ele é um vira-lata. Era assim com os tigres, era assim com o urso. Eles faziam isso para os animais entenderem acharem que eles eram como vira-latas. O que eu quero dizer, irmão? Eu acredito que muitas pessoas foram criadas nesse mundo, cercadas com pessoas deste mundo. E você não entende o potencial que Deus tem na tua vida. E você olha em volta e vê um monte de gente sonhando os sonhos como vira-latas. Mas existe um potencial de um leão dentro de você e você continua acreditando que você é um vira-lata. Entender que você não é deste mundo é entender que você tem o potencial de um leão dentro de você e você continua tendo sonhos pequenos. Você continua agindo de uma maneira pequena. Você continua pensando de uma maneira pequena deste mundo, como um vira-lata. Existe um potencial tão grande dentro de você, quando você entender que você não é deste mundo. Que a morte não é o final e tem uma vida eterna para ser vivida. Tem uma forma de se viver. Você não é desse mundo, entende isso de uma vez por todas. João Batista entendia isso. Manifestava isso nas suas roupas e na sua forma de comer. E você? Você entendeu que você não é desse mundo? Você entendeu que o teu mundo é muito melhor do que esse? Você não é um vira-lata. Para de pensar e de sonhar como um vira-lata desse mundo. Existe um potencial de um leão dentro de você. Amém? Amém? Tamo junto, irmão. Segunda realidade que esse texto traz para nós. Ele está lá no primeiro versículo, no versículo 1. A Bíblia vai falar assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Segunda realidade é que assim como João Batista, nós temos uma mensagem transformadora. Às vezes a gente fecha os olhos para isso. A gente olha em volta e pensa: Deus, o que eu tenho? Quem sou eu? Quem sou eu para mudar alguma coisa na vida de alguém? E realmente, cara, sem Jesus nós somos muito pouco. Mas a Bíblia vai falar que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Fez isso sobre as nossas vidas. Nos salva, nos resgata. Mas além disso, outra função do Espírito Santo é distribuir dons e talentos, pela sua igreja. O Senhor, além de te salvar, te entregou dons. Ele te deu coisas. Existem coisas que estão na sua mão. E às vezes você olha para isso e acha que isso é pequeno. Querido, nunca diga que algo que Deus te deu é pequeno demais. Lembra, Davi derrota um gigante com uma pedrinha. Ele pegou 5, mas foi com uma só que ele derrubou. Então você pensa, só tem algumas pedrinhas. A mensagem que você tem pode transformar a vida de alguém. Acredita nisso. Jesus mudou a tua vida e te deu um testemunho.
alguém que você era e alguém que você é agora. Você sabe contar o teu testemunho? Você sabe falar do teu testemunho? Aprenda a contar o teu testemunho. Algo tão precioso que Deus te deu. Existem coisas que Deus colocou na sua mão, na sua vida, histórias. Aprenda a contar essas histórias. Eu amo contar história. Meio Forrest Gump. Aprenda a contar as tuas histórias. Deus tem te dado milagres, testemunhos. Aprenda a contar. Isso que Deus colocou na tua mão pode abençoar, pode mudar a eternidade de pessoas que estão ao teu redor. Acredita nisso. João Batista tinha uma mensagem e nós também temos. Essa mensagem é poderosa, é muito poderosa. Existem coisas que estão na sua mão, dons também. E sabe uma verdade sobre os dons? Os dons, eles não foram feitos para ser guardados em porta-joias. Às vezes a gente pensa que os dons, eles são como adornos que a gente coloca. Um colar, brinco, relógio, algo que nos deixa mais bonito. Isso não é verdade. Os dons não são guardados em porta-joias. Os dons foram feitos para ser guardados em caixas de ferramenta. Os dons foram feitos para ser usados com um propósito. O que o Senhor colocou na tua mão? O que o Senhor colocou na tua vida que pode ser abençoador na vida de outros? Ano passado eu passei muito mal. Eu fiquei doente. Na verdade eu tenho uma doença autoimune, e ela atacou e ficou num nível muito forte. E eu perdi muito peso. Eu tenho 1,83 de altura, eu cheguei a pesar 58 quilos. Magrelero. Aí só fica a cara rechonchudinha assim, mas é de corticoide. Mas eu usava calça 38, arrochada no cinto. E um dia eu vim pregar aqui, eu estava magrelo, e aí eu falei aqui e tal. E aí de repente no final do culto vem um irmão, grande, bem grande. O cara é um animal de grande porte, assim. Ele chega para mim e fala assim: e aí pastor, tudo bom? Eu falei: tudo bem. Ele falou: eu sou personal trainer. Eu falei: suspeitei. Ele falou: eu vi que você está mais magro e tal. O que você acha da gente, se quiser, né, eu queria te abençoar e treinar você para você ganhar esse peso que você perdeu aí sem ser gordura. Não sei se você sabe, mas eu tinha um sonho de ser maromba. Não realizou. Como você pode ver. Ainda. Calma aí. E aí, esse irmão começou a treinar comigo, cara. E era o que ele tinha. Era o que tinha nas mãos dele. O que tem nas tuas? O que tem nas tuas mãos que o Senhor quer usar? Assim como João Batista tinha uma mensagem, você também tem. Isso precisa ser colocado. Mas essas não são as únicas duas realidades. Existe uma terceira realidade que esse texto vai dizer para a gente. Eu vou pedir para você ficar de pé no teu lugar, para parecer que a gente está acabando já. A terceira realidade está no final desse texto. João Batista vai dizer: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso do que eu. Alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo. Limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apagará. Terceira realidade sobre João Batista que é aplicável às nossas vidas. Aquele sabia muito bem quem ele era. E esse é um conceito de humildade. João Batista, talvez aos olhos de muitos daquele tempo, ele era o Messias. Ele tinha tudo para ser o Messias. Ele era a lógica para ser o Messias naquele tempo.
Eles olhavam para João Batista e viam muito mais o Messias na vida dele, talvez, do que na vida de Jesus. Sabe qual era a profissão de João Batista? Ele era um profeta. Ele era um pregador. Ele era tempo integral. Sabe qual era a profissão de Jesus? Um carpinteiro. João Batista batiza Jesus. Olha como ele era superior, ele batizou Jesus. João Batista já levava multidões para fora da cidade. Eles iam assistir João Batista pregar no deserto. Enquanto Jesus ainda não tinha um ministério desse tamanho. Sabe, João 3 vai narrar uma história que os discípulos de João Batista chegam para ele. Lembra que João Batista batiza Jesus lá no rio. E aí, depois disso, Jesus começa a batizar também do outro lado do rio. Então os discípulos de João Batista chegam para João Batista e falam: João, vem aqui, você viu o que está acontecendo? Lembra aquele cara que você batizou aqui? Você vai falando dele e tal, muitas coisas. Você não sabe. Está lá do outro lado do rio, também está batizando. Está roubando membro da nossa igreja. Pode isso, Arnaldo? E sabe, João Batista responde com uma das respostas mais lindas, sabendo exatamente quem ele era. E eu vou ler essa resposta. João 3, 25. Ele diz assim: ele diz assim: o homem não pode receber coisa alguma dos céus, se do céu não for lhe dado. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista entendeu quem ele realmente era. Tantas vezes, nós vivemos um evangelho baseado em nós. Um evangelho em que nós somos o centro. A gente vem para a igreja para receber uma bênção para a nossa vida, para mudar a nossa vida. A gente só olha para nós. As orações são baseadas nos nossos sentimentos. Existe uma oração que a gente faz e muitas vezes a gente não percebe. A gente faz uma oração falando: Deus, qual é o teu plano para a minha vida? Me mostra sobre a minha vida. É como se a gente só conseguisse olhar para nós. Fala sobre o meu caminho, fala sobre a minha história, fala sobre o teu propósito para mim, fala sobre os teus dons para mim. Nós somos o centro da nossa oração. Mas quando a gente cresce, amadurece, a nossa oração muda. E a gente descobre que a nossa história, comparada com a história de Deus, ela é muito pequena. E aí a nossa oração não é simplesmente: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida pequena. Essa história muda, a oração muda. Fala: Deus, qual é o teu plano para esse mundo? E qual é a minha parte nisso? João Batista entendeu que ele não era o centro, que as coisas não eram para ele, para o bem dele. Ele falou: importa é que ele cresça e que eu diminua. Ele é o centro. Ele é o centro, Ele precisa ser o centro. E não o nosso egoísmo, e não simplesmente o nosso ponto de vista. Ele é sim um Deus bom, um Pai galardoador, mas nós não nos achegamos, nós não devemos nos achegar a Ele baseado naquilo que Ele é capaz de fazer para nós. Quando a gente vê, nós gastamos uma vida em prol de nós mesmos, em cima de algo que não vale a pena. O que você está gastando a tua vida? Nós tivemos um retiro um tempo atrás, e um pai foi levar vários jovens lá. Ele tinha 2 carros, então ele foi dirigindo um carro, conseguiu um vizinho para ir dirigindo outro carro, e ele encheu o carro de jovem, de mochila de jovem, e foi levar eles para o retiro. E eu fui receber ali todo mundo e tal, cumprimentei o pai, falei: nossa, obrigado, porque você está vindo aqui. Ele falou assim: pastor, deixa eu te contar uma coisa.
A minha filha, um tempo atrás, queria ir para a praia e queria que eu levasse as amigas dela. Vida toda errada, pastor. Sabe o que eu falei para ela? Eu não vou gastar o pneu do meu carro para esse tipo de coisa. Ah, pastor, não levei mesmo. Mas quando meu filho mais novo falou: pai, eu quero ir no retiro, quero levar todo mundo da minha sala, quero levar os meus amigos, ele falou: aí eu gasto tudo para ele ver. A nossa vida está gastando. A tua história está acabando. Tua vida está indo. E você está gastando com o quê? A causa é você mesmo, ou a causa é Jesus? Por Ele vale a pena gastar a minha vida. Por Ele eu gasto tudo. Fecha os teus olhos no seu lugar. Existe um chamado. Um chamado para preparar o caminho de Jesus naqueles que ainda não receberam. Mas precisa que a gente assuma certas responsabilidades. Hoje o Senhor te lembra disso. O Senhor te lembra que você precisa assumir certas responsabilidades. Existem coisas que são sobre a tua vida. Hoje o Senhor te lembra que você não é desse mundo. Você tem um potencial muito maior dentro de você do que esses sonhos pequenos para este mundo. Hoje o Senhor te lembra que você tem uma mensagem que pode transformar a vida daqueles que estão ao teu redor. Dons e talentos que Ele depositou sobre você. Hoje o Senhor te lembra que existe uma vida que vale a pena ser gasta para Jesus. Hoje o Senhor te lembra que assim como João Batista foi a voz que clama no deserto, mas ele preparou o caminho para Jesus. Existe uma posição e um lugar para nós. Se o Senhor falou com você de alguma forma hoje aqui, de alguma forma, o Senhor falou com você e você está entendendo que existem certas posturas que você precisa tomar, atitudes que você tem que tomar. Eu vou pedir para você se posicionar aqui dentro e quero te dar uma oportunidade de orar pela tua vida. Se Deus falou com você, eu vou convidar você a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Só se Deus falou com você. Se Deus falou com você, sai e vem aqui. Só se Deus falou com você. Se ajoelha diante do Senhor. Faz os teus votos com Ele. Se Deus falou com você, saia do seu lugar e venha. Você está na galeria. Só se Deus falou com você. Se você crê em Jesus, comece a orar no teu lugar. Talvez essa mensagem para você ficou distante. Talvez essa ideia de viver por uma causa, gastar a vida, isso está longe de você. Talvez Deus esteja longe de você. Você nunca ouviu a sua voz, você não tem um relacionamento com Ele. Talvez você mal sabe se Ele existe. Eu preciso te falar algumas coisas. A primeira delas é que Deus existe. Ele é real, Ele é de verdade. Ele mudou a minha vida e a vida de tantos outros. Ele existe. E Ele não apenas existe, como Ele se relaciona conosco. Ele nos criou, mas Ele conversa com a sua criação. Ele não apenas conversa, mas a Bíblia vai falar que Ele tem o poder de nos transformar em filhos. Uma relação tão profunda. Talvez você não tenha essa relação com Jesus. Eu quero te dizer hoje que esse Deus que existe, que se relaciona conosco, Ele quer se relacionar com você. Ele quer sim a tua vida pertinho.
Ele quer falar com você, Ele quer escutar você diariamente, Ele quer ser seu Pai, Ele quer exercer isso sobre a tua vida. Talvez você não conheça esse Jesus, ou você está tão longe dele. O que eu quero falar para você hoje é que esse Deus, Ele está aqui. Eu vou pedir para que todo mundo feche os olhos no lugar, porque eu não quero constranger ninguém. Mas, se existe alguém aqui hoje, uma pessoa que está sentindo essa inquietação, essa vontade de conhecer Jesus, de ter Ele mais perto. Se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida inteira para Jesus, se tem uma pessoa que está sentindo isso, essa vontade, você está entendendo que, cara, você precisa viver coisas novas, você quer conhecer mais de Deus. Se tem alguém aqui, eu vou pedir para você levantar uma das tuas mãos, porque eu quero orar por você. Tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levanta uma das tuas mãos bem alto, porque eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Levanta a tua mão. Se tem alguém, levanta a tua mão, porque eu quero orar por você. Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe ali atrás. Tem mais alguém? Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. Deus te abençoe, cara. Deus abençoe lá em cima. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Deus te abençoe, cara. Se você está entendendo que você tem que entregar a tua vida para Jesus, levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto. Deus te abençoe. Glória a Deus. Se tem mais alguém, levanta a mão. Eu quero orar por você. Não perde isso. Não perde isso. Glória a Deus, mano. Deus te abençoe. Lá na galeria também. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você levantou a tua mão, eu vou pedir para você vir aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu mesmo quero vir aqui. Eu quero orar por você. Quero te dar um abraço. Quero orar pela tua vida. Se você deseja fazer essa entrega, saia do seu lugar corajosamente e vem aqui. Eu quero orar com você. Uma salva de palmas a Jesus. O Senhor está fazendo coisas no nosso meio. Eu vou pedir para você fechar os teus olhos no seu lugar. O Senhor está mudando vidas aqui. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos levanta para sermos não apenas tua criatura, Pai, mas o Senhor nos faz filhos. Obrigado, Deus, por cada vida, Pai, que veio aqui hoje, Deus, entregar a vida para o Senhor. Pai, eu venho te pedir, Deus, que essa entrega, Jesus, possa ser verdadeira, real, profunda, Deus. Pai, que a partir de hoje, Deus, eles possam escutar a Tua voz, Jesus, diariamente, falar contigo constantemente, Pai, sentir o Senhor perto, Jesus, crescer, amadurecer espiritualmente, crescer na Tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, dá a eles, Deus, conversas profundas contigo, Pai. Deus, obrigado, Deus, porque até hoje o Senhor tem feito milagres, Pai. Obrigado, Jesus. Pai, que a gente possa acompanhá-los, Jesus, levá-los, Deus, a esse tempo de maturidade. Quero colocar, Deus, a vida daqueles, Jesus, que entenderam, Pai, que tem responsabilidades, Pai, que tem que ajustar algumas coisas na vida, Deus, para sermos aqueles, Deus, que preparam o caminho, Deus, do Senhor, Deus, na vida daqueles que ainda não te conhecem, Pai. Pai, obrigado, Deus, porque hoje o Senhor falou com tantos, Pai. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, Pai, que essas decisões tomadas aqui, Pai, que esses votos feitos aqui diante do Senhor, Pai, de gastar a vida inteira aos seus pés, Pai, isso não seja da boca para fora, Deus, mas possa ser real, verdadeiro e intenso. Peço isso sobre a minha vida também, Jesus. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez aqui no nosso meio, Pai. Mas sabemos que o Senhor ainda tem mais a fazer, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua graça manifesta no nosso meio, Pai. É o que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor por aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus.